Amém? Então eu quero compartilhar com vocês hoje aqui algo que eu sei que vai reverberar na vida de outras pessoas. Nós estamos vendo um momento tão lindo que eu gostaria que você estivesse hoje preparada para Deus te tirar da sua zona de conforto. Então relaxa, descruza os braços e diga assim: Deus, pode falar, Deus, fala comigo. Pronto. Se esse é o desejo do seu coração, Ele vai falar. Amém? Gisele, você está bem, Gisele? Fica jogando bola, né, filha querida? Tá lutando, tem esse lance também. Mas tá bom, seja bem-vinda. E hoje também é aniversário da Vera, que está aqui na frente, ó. Não tinha como esquecer. Parabéns, viu, Verinha querida? Churrasco fica por conta do seu marido. Depois no final vocês dão um abraço para a Vera, tá bom? Quem sabe um abraço te leva para almoçar hoje. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus, que a tua presença que está entre nós venha desvendar os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Nós queremos ver o que o Senhor está vendo. Nós queremos sentir o que o Senhor está sentindo. Nós queremos, Paizinho querido, ser revestidos nessa manhã com o teu amor, revestidos com a tua compaixão. Fala conosco de uma maneira tal que possamos sair daqui com uma missão, que possamos sair daqui com algo prático na nossa vida. Nós não queremos apenas ouvir uma mensagem, ler a tua palavra, mas queremos que o seu Espírito Santo venha nos constranger, que sejamos constrangidos pelo teu amor, e que isso venha literalmente desembocar em gente, no nome de Jesus, como se fosse o último dia da nossa vida, como se fosse a última semana da nossa vida. O Senhor venha marcar-nos, ó Deus, com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Pega o meu iPad para mim, por gentileza, Arthur, que é aí que está o ouro. Abra comigo lá no livro de Filipenses. Se tiver a versão, não só para ler, a versão NVT, por gentileza. Filipenses capítulo 2. Diz assim, versículo 1. Se há alguma motivação por estar em Cristo, há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma compaixão e afeição, então complete a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Vou repetir. Se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma compaixão e afeição, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Se tem algo que precisa estar no nosso coração, é concordância. Porque a concordância vai liberar algo sobre nós, que não vai liberar para um ou dois, vai liberar para todos. Você pode dizer amém? Amém? Então a Bíblia está dizendo aqui, está dando alguns motivos de como a gente pode estar aqui concordando. Se você está em Cristo, já é um motivo de entrar em concordância. Se há alguma consolação que vem do amor, podemos concordar uns com os outros. Se há alguma comunhão no Espírito, se você tem comunhão no Espírito, se há alguma compaixão e afeição, se você tem esse sentimento de compaixão e afeição, que é o nosso tema de hoje aqui, então devemos concordar sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando separados. Como é que diz aí?
Como é que diz? Juntos. Trabalhando. Você pode repetir comigo? Trabalhando juntos. Com a mesma forma de pensar. Esse é o segredo do sucesso de um ministério. Se nós não estivermos em concordância no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida, e com o mesmo propósito, a gente não consegue atingir o alvo. Esse negócio do encontro, vida vitoriosa, a igreja não tem que fazer, fez um programa. Não. O grande desafio aqui é ver pessoas sendo transformadas. Amém? Pessoas que vão se batizar nas águas, que ainda não são batizadas nas águas. Esse encontro é para você. Não perca essa oportunidade de estar nesse encontro para aprender, para tirar dúvidas. Às vezes você tem dúvidas sobre o batismo. Então vem nesse encontro. De quarta a sábado, eu tenho certeza que o Pai Celestial vai abrir os seus olhos para o batismo. Amém? Amém? Porque quem é que convence? Quem convence? É o Espírito Santo. Então, verso 3. Não sejam egoístas, nem tentam impressionar ninguém. Olha que lindo isso. Você não precisa impressionar ninguém. Com a sua maneira de orar, com a sua maneira de dar glórias, com a sua maneira de abraçar as pessoas, de sorrir. Não precise impressionar ninguém. Seja o mesmo em qualquer lugar. Amém? Amém? Porque não adianta a gente ser aqui todo amoroso, né? Bondoso, sorridente. Chega em casa, é o cão. Joga a panela. Tem crente ainda que fala palavrão. Fala misericórdia. Não adianta. Adianta? Não. Então, caminhando aqui. Não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém. Seja humilde. E considere o quê? Os outros mais importante que vocês. Como é difícil, hein, gente? É difícil ou não é? Hã? Não é difícil? As pessoas reconhecer o talento dos outros? Você reparou que a gente não fica anunciando quem vai pregar aqui? Sabe por quê? Para não ficar tendo preferências. O Senhor nos dá a direção, e a gente conversa e libera os pregadores. Amém? Vocês nunca, escute só o que eu vou dizer. Vocês nunca vão ver a gente trazendo gente, entre aspas, importante para encher a igreja. E nem pagar cachê alto para ninguém. Vocês não serão alimentados de programa. Serão alimentados da palavra. Amém? Acredite nisso. Quando vier alguém famoso aqui que vai vir, pode acreditar, nós não pagamos o cachê. Nós damos uma oferta porque o obreiro é digno do seu salário. A gente dá oferta, a gente abençoa as pessoas, mas não pagamos cachê para artista nenhum. O único artista que vem aqui é o Ismael. E não cobra nada, é de graça. Então, graças a Deus que ele tem um patrocinador que é a Volkswagen do Brasil. E é forte o negócio. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses. Ganha isso no seu coração. Não procure os seus próprios interesses. Você tem os interesses pessoais que é legítimos
que é genuíno, é verdadeiro, mas pense também no interesse dos outros. Vou dar um exemplo simples. Você acha uma promoção em algum lugar. Promoção. Quantas mulheres gostam de promoção? Deixa eu ver. Olha lá. Você encontra uma promoção, você encontra algo que vai beneficiar você. Compartilhe com os seus irmãos. Eu já convivi com gente que, quando tinha uma promoção de viagem, qualquer coisa, não compartilhavam. Não compartilhavam. Ontem, no nosso condomínio, um irmão, que é nosso irmão aqui da comunidade, está subindo com o carrinho do condomínio cheio de coisas. Falou, pastor, estava eu e a Kátia chegando, eu e a Kátia, a mãe, falou assim, o nosso Coop lá está 50% de desconto tudo. Na Coop, né, que tem no condomínio. Mas nós fomos lá, tinha coisa que tinha mais barata ainda, coisa que custa 15, dava R$6, R$10, uma coisa assim, absurda, mas estava muito barato. Aí, quando nós ficamos sabendo a notícia, ninguém no condomínio estava sabendo. Né? Eram pouquíssimas pessoas, só que entravam lá dentro para comprar alguma coisinha e saía e falava assim, olha, tem 50% de desconto aí. Como assim? Aí a mulher já vinha com um monte de sacola, já chamava o marido. Aí eu liguei para outros irmãos que tem no condomínio, já chamei também, espalhamos o negócio, daqui a pouco estava lotado o Coop lá, todo mundo pegando as coisas, e tudo dentro da validade, tudo normal. Não sei o que aconteceu, mas sei que Deus queria nos abençoar. Eu podia guardar só para mim? Hã? Não. Nós temos que pensar nos outros. Diga para o seu irmão assim, ó, pense nos outros também. Não se preocupe apenas com os seus próprios interesses, mas se preocupe também com os interesses dos outros. Eu falei aqui esse assunto, mas você pode ampliar um pouquinho mais. Você pode ampliar lá no seu trabalho. Você pode ampliar na sua família. Você pode ampliar para várias situações. Porque uma atitude, olha só, uma atitude simples como essa, você pode ganhar o coração de alguém. Como estão me entendendo? Amém? É Latam que você trabalha? Hã? Na Gol, né? Como é que é seu nome, perdão? A Babi. Babi trabalha na Gol. Você imagina a Babi com uma promoção de viagem na Gol e falar para a gente? Viagens para os States. 50%. Olha, já vamos todo mundo. É uma dica. Joguei no ar, né? Vai que cola. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como fosse algo que devesse se apegar. Ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano. Jesus poderia vir aqui como Deus e resolver todos os problemas. Ele abriu mão disso e ele veio como homem, como ser humano, para nos dar o exemplo. Amém? Ele é o maior exemplo. Humilhou-se a si mesmo, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Esse é um ponto-chave. Quando você não consegue viver essa dimensão, não consegue viver essa intensidade, significa que nós precisamos experimentar uma morte e morte de cruz. A morte do eu. Pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, ver se tem algum sofisma, algo que nos impede de viver essa plenitude. Porque todos nós já passamos por muitas situações e tem coisas que vão impregnando a nossa alma, que nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos.
Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dizer para as pessoas, eu amo você. Sabe por que eu falo muito eu amo você? Eu falo nos vídeos, sabe por quê? Porque eu fui amado. Eu fui amado por Deus. E fui muito amado por Deus. Porque da onde Deus me tirou, por amor, eu só tenho que expressar amor. Então não tenha dificuldade de dizer para as pessoas, eu amo você. Não tenha dificuldade de dizer na sua célula, eu amo você. Não tenha dificuldade. Se você tem dificuldade, você precisa sondar, pedir o Espírito Santo sondar o seu coração e ver o que está te impedindo de falar, eu amo você. Foi na igreja, quando eu cheguei, há 40 anos atrás, que eu aprendi a dar o ósculo santo. Eu nunca tinha dado um beijo no meu pai. Aprendi na igreja. Eu não tinha. Ainda que meu pai e minha mãe eram pessoas maravilhosíssimas. Mas foi na igreja. E meu pai também, por não ter aprendido, tinha dificuldades de expressar isso. Mas foi nessas atitudes de amor que um dia meu pai abriu o coração e falou das amarguras, dos ressentimentos e tantas coisas que estavam no coração dele, por uma atitude de amor. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava ministrando lá na São João Batista, no nosso antigo prédio. Eu estava falando sobre perdão. E teve uma situação que envolvia o meu pai. Na medida que eu falava, o Espírito Santo me lembrou da situação. E meu pai nem sabia. Eu fui lá na Casa Verde. E quando eu cheguei para falar, olha como o perdão liberta. Quando eu comecei a falar para o meu pai não sabia do assunto. E ele falou, filho, mas eu... Não, mas pai, mas aconteceu isso, eu não sabia, assim. E fui abrindo o coração com ele. De repente, startou dentro dele o desejo de falar do que estava no coração dele em relação ao pai dele, em relação ao que ele havia vivido. Foi uma experiência sobrenatural. O perdão liberta. Você pode dizer para o seu irmão, o perdão liberta. Então quando a gente, pela graça de Deus, olha só, quando você pela graça de Deus entende o que é perdão, o perdão não só liberta você, como liberta as pessoas que estão vinculadas a essa questão. O perdão é libertador. Perdoar é jogar no ar. Aprendi essa semana isto. Você solta, você libera. Amém? Caminhando aqui, não entrei no assunto ainda que eu vou ministrar, tá? Só estou preparando o seu coração para aquilo que o Pai vai liberar para nós. Já está liberando. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então, o desafio para o meu coração, para o seu coração, é nós termos o mesmo sentimento de Cristo. O mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. E essa semana eu fui levado pelo Espírito Santo a compartilhar na live sobre a compaixão. E durante as ministrações foi liberada uma palavra que diz que a compaixão libera uma unção. A compaixão, se você quiser anotar aí, anota aí. A compaixão libera uma unção. A compaixão leva você a ver o que ninguém está vendo. A compaixão leva você a sentir o que ninguém está sentindo. A compaixão leva você a entrar no lugar e perceber o ambiente como ninguém está percebendo. Jesus fazia isso. Jesus chegava num lugar, ele viu que ninguém estava vendo. Por isso que eu quero que o Espírito Santo
nos ajude aqui a identificar no nosso coração esse nível de compaixão que já está em nós, que já está em você. Amém? Existe um nível de compaixão no coração de cada um de nós. E nós vamos ver isso no nome de Jesus. Lá em Lucas capítulo 7, verso 11. A compaixão libera uma unção. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naum, e uma grande multidão o seguiu. Verso 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva. Uma grande multidão estava ali na cidade. Olha que interessante. Uma viúva que tinha um único filho. Uma multidão acompanhando. Presta bem atenção nisso. Porque muitas vezes nós estamos no meio da multidão, irmãos. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão. Só que Jesus, quando ele chegava num funeral, ele frustrava. Assim como ele frustrou o próprio funeral dele. Amém? A grande multidão na cidade que o acompanhava, verso 13. Quando o Senhor a viu, sentiu o quê? Você pode repetir comigo? Sentiu o quê? Sabe o que significa isso? Ele foi literalmente compungido o coração dele ao ver aquela situação. Não é à toa que quando você se depara com alguma situação, e às vezes você fala assim, eu estou sentindo a dor dessa pessoa. Isso significa compaixão. Significa o quê? Compaixão. Ele viu e sentiu profunda compaixão por ela. E disse, não chore, disse ele. Que mais? Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Verso seguinte. O jovem que estava morto, fez o quê? Se levantou. Mas foi só por causa da oração de Jesus? Não, foi por causa da compaixão. O que deve mover o nosso coração, meus irmãos, não é pena das pessoas, mas é a compaixão. Porque esse sentimento de compaixão, essa intensidade, ela é visceral. Eu já tive algumas vezes sentimentos, dói aqui dentro. Não é sempre. Eu gostaria que fosse todos os dias, Arthur. Não é sempre. Mas eu acredito que na medida que eu vou falando, vou estudando sobre o assunto, uma hora vai tomar de uma tal maneira que tudo que eu for fazer vai ser movido por compaixão. Amém? Amém? Ao ponto de ser 100% Jesus. Eu quero isso na minha vida. Quantos querem isso? Eu quero. No nome de Jesus. Marcos, capítulo 6, verso 34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve o quê? Compaixão dela. Jesus não andava por onde ele andava de qualquer maneira.
Aí vou dar essa dica para o seu coração. Se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que faz seu devocional, faz aquela programaçãozinha normal da vida cristã. Mas se você, de fato, tem intimidade com Deus, não tem como entrar em intimidade com Deus e não sair de lá com responsabilidade. Não tem como. Nós temos que ajustar a nossa sintonia muitas vezes, porque se não desembocar em gente, se não desembocar nas pessoas, alguma coisa está errada. É performance. É lindo. Mas como Jesus falou, é um sepulcro caiado. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Tem que desembocar em gente. A unção, a graça, o amor, tudo que a gente recebe da parte do Pai, tem que desembocar em gente. Ah, mas isso aí é o papel do pastor. Não, não. Esse é o papel dos filhos. De quem? Os filhos. Quantos filhos de Deus tem aqui? Deixa eu ver. Então, é o papel dos filhos. Pastor é um título aqui. Mas é o papel dos filhos. Um título que diz respeito a estar estabelecido, né, como autoridade. Mas esses papéis aqui é de todos nós. Quantos? Todos. Volta o texto para mim, por favor, filho querido. Ou filha querida. Então, quando saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela. Pois eram o quê? Como ovelhas sem pastor. Nós vamos ter compaixão das pessoas, porque as pessoas estão andando por aí, batendo cabeça de um lado para o outro, sem ter alguém para ajudar. Caminhando. Mateus capítulo 20, verso 34. Jesus teve compaixão deles, está falando aqui de 2 cegos, tocou nos olhos, no mesmo instante, passaram a enxergar e seguiram. 2 cegos iam passando, Jesus teve compaixão deles. A pergunta que eu vou fazer para o seu coração, que é para o meu coração também. Quando você olha para as pessoas aí no mundo, o que você sente? Porque a nossa tendência é sempre jogar para os outros. Agora, o assunto aqui é individual, é pessoal. Esqueça o líder, esqueça o seu cargo, esqueça tudo. É individual, é pessoal. Quando você olha para as pessoas aí fora, que não tem o que você tem, não estou dizendo de coisas materiais, é espiritual. Amém? A compaixão aqui está focada em questões espirituais em primeiro lugar. Você pode olhar para uma pessoa muito rica e também ter compaixão dela. Uma vez eu visitei o dono de uma grande empresa aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Nos levaram lá para falar com a família, com os filhos. Família rica, muito rica. O filho usava um Porsche, que ele saía para a balada, gastava mais de 20, 30 mil reais numa balada, depois não sabia onde que deixou o Porsche. O segurança tinha que sair atrás nos lugares para buscar de volta. Sem contar a quantidade de drogas que usavam. E Deus nos levou lá para se mover de íntima compaixão. Tinham dinheiro,
mas não tinham amor. Então, nós temos que olhar para as pessoas aí fora, irmãos, e se mover de íntima compaixão. Você não está no lugar que você está por acaso. Lá no seu trabalho, você não está nesse trabalho por acaso. Acredite nisso. Olhe para o seu patrão com um olhar de compaixão. Olhe para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe, com um olhar de compaixão. Porque eu tenho certeza que ele gostaria de ter o que você tem. Tenho certeza. É que eles não falam. Você acha que vai falar? Mas se você mostrar atitudes de amor, as pessoas vão se render. Amém? Caminhando aqui, essa compaixão é sofrer junto com as pessoas. A compaixão levava mudanças significativas na vida das pessoas. É um amor incondicional. Você pode ficar em pé comigo por um instante? Só para dar a impressão que está acabando? Já está acabando. O pessoal do louvor pode chegar. O que nos impede de cumprir esse chamado? Ou de cumprir a nossa missão? É que muitas pessoas não entenderam ainda que foram chamados por Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas a boa notícia que eu quero dar para você, meu irmão, minha irmã, é que não fosse vós que escolheste a Ele. Foi Ele que escolheu você. Ele te escolheu. E o maior interessado em colocar essa compaixão no seu coração é o nosso Senhor Jesus. A pergunta que eu faço para o meu coração, para o seu coração é: você quer se mover de compaixão? Quantos querem se mover pela compaixão? Para você se mover pela compaixão, você não pode pensar em você. Senão esse dispositivo de Deus não funciona. É para o outro. É para quem? O outro. Então a boa notícia é que não fosse vós que escolhesse a mim, eu escolhi a vós. Ele nos escolheu. A nossa parte é dar um passo de fé. Um passo de fé. E eu quero ajudar você a praticar isso. A praticar. Na medida que você fala que você quer, então eu entendo que você quer praticar. Amém? Porque não tem como a gente ouvir uma palavra e não colocar em prática. Se na segunda-feira a gente continuar na nossa mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. Faça coisas diferentes para obter resultados diferentes. Então eu compartilhava essas questões na live e Deus foi nos inspirando algumas coisas práticas. Então, é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu tomo uma decisão em obedecer a Deus pela fé, Ele opera. Amém? Então eu quero orar aqui hoje, junto com você, entre outros assuntos, para que o Pai venha despertar no seu coração essa compaixão. Vou perguntar mais uma vez para você não ficar enganado. Quantos querem? Tem gente que não quer. Tem gente que é sincero, não levanta a mão. Porque sabe o que acontece? Compaixão gera responsabilidade. Compaixão gera responsabilidade. Gera ou não gera? Gera.
Jesus tinha responsabilidade com a humanidade. E levou ele à morte. E morte de cruz. A compaixão leva a gente a morrer para nós mesmos. Então, obedecer ao chamado através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. A compaixão, essa é a chave para nosso coração. A compaixão vai começar a atrair situações para a sua vida que você vai identificar que Deus quer te usar com compaixão. A compaixão vai levar você, muitas vezes, a estar diante de situações que você só vai chorar. A compaixão vai levar você a tirar da onde você não tem para ajudar outros. A compaixão vai levar você a chorar por pessoas. A compaixão vai nos levar a ficar sensível à necessidade do próximo. A compaixão vai levar você a olhar para o seu vizinho da direita ou da esquerda e tentar se aproximar deles de alguma maneira. A compaixão, por exemplo, nos leva a pegar esse livro aqui, não estou vendendo o livro só para você saber, abençoar outras pessoas. Como o irmão fez ali, ele comprou não sei quantos livros ali para dar para visitantes que entrasse aqui nessa casa. Os visitantes ganharam, receberam um livro. Então, e hoje à noite a mesma coisa. É a compaixão. A compaixão nos leva a pegar esse livro aqui e não vender no custo real. Todas as pessoas vendem esses livros aí a R$40, não é isso? Aí o que participa aí de conferência, assim, ó, 40, 50. Tem livros de R$80. Nós vendemos a 15. O custo dele deve ser 10. Alguém pode falar, mas vocês são bobos, né? Não somos bobos, nós somos obedientes. Não é comércio, irmãos. É semeadura. Vou repetir, não é comércio, é semeadura. Eu compro os livros. Podia pegar os livros aqui e sair dando. Eu compro para dar. O Gerson é testemunho, eu coloco os comprovantes na mesa dele. Toda semana eu compro 10 livros, 15 livros, para abençoar as pessoas por onde eu passo. Se cada membro dessa comunidade pôr no coração de abençoar pelo menos uma pessoa essa semana, você imagina o estrago que vai ter no inferno. R$15 é o dinheiro de uma pinga. Mas como você não bebe... Quanto que é um cafezinho? No aeroporto, quanto que é um cafezinho? Uns R$25 o cafezinho. Não. Na padaria Kennedy é R$9 o café. R$9 um café. Certo, meu amigo Márcio? Será que a gente não pode comprar cada final de semana um livro para abençoar alguém? Compaixão. A compaixão nos leva a não explorar os irmãos. Irmãos, acredite nisso. Nós não vemos vocês como cifrão. Nós somos uma família. Quando o Ismael começou a pregar aqui, não foi Ismael? Falei, Ismael, nós estamos sentados na mesa, na sala da nossa casa, falando com a nossa família. Sinta-se assim. Toda vez que você for pregar, você está sentado na sua sala, falando com a sua família. É assim que a gente vê vocês. Amém? Não é para usar aqui neurolinguística, linguista, sei lá eu o que é esse negócio. Não é para usar essas coisas aqui não. Nós não usamos isso com vocês. Aqui é de coração do Pai
para os filhos. Amém? Quantos querem se mover de compaixão? Deus vai trazer pessoas com depressão, com ansiedade, lá no shopping, lá no shopping ABC, onde minha amiga trabalha lá, e está lá falando do amor de Deus, abençoando as pessoas. Quer se mover de íntima compaixão? Deus vai levar você a jejum, a jejuar por outras pessoas. Deus vai levar você a sentir o que os outros estão sentindo.